crianças! Tudo bem? Nós estamos começando a segunda aula de Famílias e Direitos Humanos. Então, para começar, a gente vai falar sobre direitos humanos. Você já ouviu falar sobre direitos humanos? A gente escuta bastante nos jornais, nas notícias e até na escola também, né? Então, para começar, eu trouxe umas informações aqui nos cartazes para vocês. Então, sobre direitos humanos. Então, quero ver se vocês... Olha lá, tem aqui. De que condições um ser humano precisa para viver uma vida que vale a pena? Qual seria o mínimo necessário? Ele precisa que se garanta o seu direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, entre outras coisas. Há certas coisas que um ser humano não pode ficar sem, como, por exemplo, a liberdade, o respeito, a educação e a segurança, que são tão importantes quanto comida e abrigo. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. Ser como você é ter seus direitos iguais. Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela, são enumerados todos os direitos fundamentais. Os países que assinaram a declaração passaram a fazer leis que ajudassem a garantir os direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é toda baseada nesses ideais. Tudo isso forma uma rede de proteção que visa garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Esta rede tem um papel importante para a promoção, prevenção, proteção, defesa e reparação dos direitos. E ser cidadão o que é? É participar da sociedade, é saber dos seus direitos, é cobrar os seus direitos, é cumprir os seus deveres e defender e respeitar o direito dos outros. Você é um cidadão, um sujeito de direitos. Essas garantias são obrigações que os países têm com seus habitantes, os cidadãos. Então, educar em direitos humanos é valorizar as diferenças individuais e respeitar a pluralidade cultural dos grupos que formam a sociedade. Viu só? Então, os direitos humanos é os direitos de todos nós. Todas as pessoas têm direitos à educação, à saúde, à moradia. E esses direitos foram constituídos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada por vários países do mundo, e depois disso os países fizeram as próprias leis. E a partir dessa declaração, o Brasil fez a Constituição, que é a lei maior que tem no nosso país. Nenhuma lei, nenhuma regra pode ser feita dentro do nosso país que não esteja na Constituição. A Constituição vale para todos os cidadãos. E a partir da nossa Constituição, que foi feita em 1988, também foi construído o ECA em 1990. O ECA é uma lei específica para as crianças, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela foi feita a partir da Constituição e ela garante os direitos específicos para as crianças e os adolescentes. Então, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Eles regem o modo individual que vai desse funcionamento da sociedade entre as pessoas que vivem nela, tá? Então, os direitos humanos, como a Constituição do Brasil, garante, por lei, todos esses direitos às pessoas. Então, por isso que a gente pode se resguardar por esses direitos e buscar os nossos direitos e os que a gente precisa, né? Então, para continuar, a gente vai trazer um vídeo que ele fala especificamente, como vocês são crianças, a gente vai falar especificamente agora sobre o ECA. Ele vai trazer detalhes desse funcionamento do ECA. Vamos lá?
Segundo a lei, criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos de idade, e o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Vamos conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo de cara, o Estatuto nos fala sobre o direito à vida. Ele assegura às crianças todas as condições para que elas tenham nascimento e desenvolvimento sadio, dando à futura mamãe um atendimento médico necessário, apoio alimentar, condições para alimentar o bebê, além de ter o direito de ser orientado por um médico pediatra. Falando em médico, vamos falar em saúde. O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve ser atendido primeiro em caso de alguma emergência. Deve receber atenção especial odontológica para prevenir as cáries e ser vacinada de graça contra paralisia infantil, tétano e outras doenças. Vamos falar agora sobre o direito à liberdade. Toda criança tem direito de ir e vir, e isso deve ser respeitado. Porém, elas não podem viajar sozinhas. Para isso, precisa da autorização de um juiz. Mas o melhor mesmo é estar acompanhado de um responsável. O Estatuto também diz que a criança tem o direito de escolher a sua própria religião. O melhor de tudo é que a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Ela também tem direito à educação e à escola pública perto de sua casa. Outra coisa muito importante que devemos atentar é quanto à exploração sexual. Cuidado com a internet. Ela deve ser usada com supervisão dos pais ou responsáveis. Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de tratamento desumano ou violento. Segundo o Estatuto, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendizes, e isso não pode atrapalhar nos estudos. Além dos direitos, a criança também tem deveres a cumprir. Dever de obedecer aos seus pais e aos mais velhos. A criança tem o dever de conservar o meio ambiente e estudar para construir um mundo melhor. Gostaram do vídeo? Ele traz muitas informações importantes, né? Então, o ECA, como a Constituição, como os direitos humanos, é sempre importante da gente lembrar que ele foi feito exatamente para garantir os nossos direitos. Ele não é para favorecer ninguém, ele não é para deixar ninguém mal acostumado com esses direitos. Pelo contrário, os direitos básicos para a gente ter a nossa dignidade humana, tá bom? Então, se você achar que você precisa de ajuda, que você não está tendo um direito respeitado, você pode ir atrás e pedir ajuda por meio de um adulto, alguém que você confia, você pode pedir ajuda, tá bom? Então, para continuar, vocês vão ver lá na tela agora que tem ali a foto desses documentos que a gente estava conversando. Então, aquele primeiro ali que é verde, amarelo, que tem parecendo uma bandeira do Brasil, é a Constituição. É essa Constituição que eu expliquei para vocês, que é a lei maior do Brasil. Então, ela foi feita em 1988. Lá do outro lado da tela tem o livrinho que diz que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa é a declaração que foi assinada por vários países do mundo para garantir esses direitos humanos. E foi a partir dessa declaração que cada país fez as suas leis. Então, o Brasil fez a Constituição, né? Depois tem o ECA, aquele que está escrito ECA lá, e é todo colorido. Esse ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito a partir da nossa Constituição, garantindo os direitos específicos das crianças e dos adolescentes. E dentro disso também tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que também, com base em todos esses documentos, foi assinada por vários países, garantindo os direitos de todas as crianças, tá bom? E por que a gente está falando de tudo isso? Por que essa aula, a gente fala tanto dessa aula de família e direitos humanos? Quando a gente fala aula de matemática, aula de língua portuguesa, aula de ciências, a gente sabe o que a gente vai aprender, né? E quando a gente fala nessas aulas agora que estão tendo aí essas videoaulas sobre família e direitos humanos, vocês acharam normal? Vocês estranharam esse nome? Como que vocês acharam? Porque na escola vocês não têm essa aula, né? Família e direitos humanos. É só aqui nas videoaulas, né?
Sabe por quê? Porque esse tema chamado Famílias e Direitos Humanos, ele, quando a gente está na escola, e até agora nas videoaulas, eles estão em todas as aulas. Eles estão na aula de língua portuguesa, eles estão na aula de matemática, eles estão por todos os lugares. Porque todas as temáticas, quando a gente fala de direitos humanos, eles estão permeadas em todas as aulas. Então, por isso que aqui a gente está falando específico porque é videoaula, mas em todas as aulas, nas outras aulas que vocês estão tendo com outras professoras, vocês também falam de direitos humanos. E todas essas aulas que a gente faz aqui, elas são todas baseadas nesses documentos que eu apresentei para vocês. Não são coisas que a gente inventou ou que a gente achou legal. Todas são leis e documentos que baseiam todo esse trabalho que a gente faz. Então, durante todo esse ano, quando vocês tiverem aulas de família e direitos humanos, todas essas temáticas, todas as aulas que a gente tiver, vão ser baseadas nesses documentos que a gente conversou agora, tá bom? Então, para continuar, eu vou montar vou organizar aqui e vou montar um painel para a gente continuar conversando. Então, para continuar, a gente vai continuar conversando sobre essas temáticas que estão em todas as aulas. Então, como que é o nome da aula que a gente está tendo hoje? É Família e Direitos Humanos. Então, eu vou colocar aqui, bem no meio, essa Família e Direitos Humanos. E quais são as outras aulas que vocês têm agora, videoaulas e mesmo na escola que vocês têm? Então, uma aula que eu sei que vocês têm bastante é matemática. E vocês sabiam que na aula de matemáticas também a gente fala de família e direitos humanos? Muitas vezes, quando vocês estão estudando alguns gráficos, fazendo algumas contas, buscando algumas soluções, é para trabalhar também essa questão dos direitos humanos. Então, vou colocar aqui matemática. Ó, matemática a gente também trabalha. Qual outra aula que a gente tem? Tem a aula de ciências. A aula de ciências também por meio das experiências, por meio de pesquisas. Vocês também pesquisam, falam sobre famílias e direitos humanos. Então, também a gente fala sobre direitos humanos na aula de ciências. Qual outra aula que vocês têm aí? Vou pegar aqui. Língua portuguesa. Quando vocês estão lendo um texto, às vezes a professora traz um texto ou traz uma música, alguma coisa para vocês trabalharem, também a gente fala de educação e direitos humanos em língua portuguesa. Então, vou colocar aqui embaixo. Língua portuguesa. Qual outra aula que vocês... tem uma aula que eu sei que vocês gostam bastante. Educação física. Educação física é uma aula que a gente trabalha com o corpo, que a gente faz várias situações, mas que também se fala também da educação em direitos humanos, das diferenças entre as pessoas, da diferença do corpo entre as pessoas, da diferença da condição física de cada um. Também a gente fala de direitos humanos. Então, vou colocar aqui, ó. Educação física. Depois, a aula de história. A partir da aula de história, a gente também fala da identidade, das diferentes origens das pessoas, estuda vários povos diferentes, né? Então, na aula de história também tem família e direitos humanos. Vou colocar aqui. Depois, a aula de arte. A aula de arte também tem, né? Estuda diferentes artistas, diferentes composições, diferentes tempos históricos da arte, diferentes formas de pensar e agir a partir do teatro, a partir de vários tipos de arte. Então, a arte também contempla tudo isso. Que mais? Qual outra aula que vocês estão lembrando aí que está faltando? Já conseguiram pensar? Tem a aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, ele traz também as diferentes tipos de religião, a questão das diferenças, a questão das diferentes crenças, diferentes maneiras de pensar,
né, dessa questão de respeitar todas as religiões. Então, também traz uma questão da origem dessas religiões, dos povos que essas religiões englobam. Então, o ensino religioso também fala bastante de educação e direitos humanos. Depois, as práticas educativas da educação integral. Então, se você é da educação integral, você tem todas essas práticas educativas que englobam tudo isso nas práticas. Também contempla a família e direitos humanos. E para finalizar, faltou só uma, que é a de geografia. A geografia também, porque ele trabalha a questão dos espaços, das paisagens, dos diferentes povos, né, dos diferentes tipos de moradia, dos diferentes tipos de locais que essas pessoas moram. Então, também entra a questão de famílias e direitos humanos. Vou colocar aqui. Então, vocês viram o porquê que na escola não tem uma aula específica de famílias e direitos humanos? Porque em todas as aulas a gente fala sobre isso. Em todas as aulas a gente deveria conversar sobre isso. Em todas as situações a gente tem que sempre querer defender muito os direitos humanos, porque é o direito de todos nós. Então, qualquer pessoa, independente da raça, independente da origem, independente da orientação sexual, todo mundo tem os mesmos direitos, independente de onde nasceu, de qual classe social, todo mundo tem os mesmos direitos, e isso a gente tem que sempre batalhar para a garantia do direito de todo mundo, tá bom? Então, pensando na questão das crianças, que a gente estava falando do ECA, os direitos das crianças, você sabe qual que é até que idade que é a criança? Então, criança no Brasil é considerada até 12 anos de idade é considerada criança. E entre 12 e 18 anos é considerado adolescente. E para vocês que são crianças e para os adolescentes, tem regras e leis bem específicas para tratar das crianças. Porque vocês sabiam que as crianças perante a lei têm preferência, têm prioridade no atendimento no médico, tem prioridade nas filas. Tudo isso a criança tem prioridade e a gente tem que batalhar por esses direitos. Combinado? Então, para continuar, a gente vai fazer um jogo, uma brincadeira. Eu vou arrumar tudo aqui e já volto. Então, eu arrumei tudo aqui agora para a gente conversar sobre alguns direitos e deveres que a gente tem para garantia de tudo isso que a gente conversou até agora, tá? Então, aqui eu tenho umas mãozinhas que é ok e quando não é ok, vai ser para baixo. Vamos lá? Então, aqui tem os direitos à saúde, à educação e à liberdade, que são todos os direitos que a gente tem na Constituição. Então, para começar, do direito à saúde, tem aqui a gente tem o direito à saúde garantido na Constituição pelo SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde e ele existe para todo mundo tem direito a garantir atendimento médico, atendimento odontológico e a gente tem também o que está escrito aqui, o direito à vacinação gratuita. Então, aqui no Brasil, todas as pessoas têm um calendário de vacinação. Né? Principalmente as crianças, que quando é adulto não tem tanta vacina assim para tomar, porque a gente já tomou quando é criança. Então, esse é um direito e até uma obrigação de vocês, dos responsáveis, pais, mães, avós, o adulto que cuida de você, levar para tomar vacina, porque é uma obrigação no Brasil também, além de um direito, é uma obrigação. Então, esse é uma vacinação gratuita, é um direito de vocês. Então, vou colocar aqui a mãozinha, ó lá. Depois, tem direito à saúde, só comer o que gosta. Claro que ninguém gosta de ficar comendo alimento que não gosta, né? Mas também não dá para ficar, eu sei que criança adora comer bala, doce, chocolate, também não dá para viver só disso, né? Então, uma das coisas que vocês têm o dever é, dentro dos alimentos que são disponibilizados para vocês, na sua casa, pelo adulto que cuida de você, experimentar alimentos novos, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável possível, dentro do que é possível aí na realidade da sua família, tá bom? Então, não dá para comer só o que gosta, tem que experimentar coisas novas também, tá bom?
Então, vou colocar aqui. Depois, direito à saúde tem atendimento médico preferencial. Vocês sabiam que vocês, como são crianças, têm direito a atendimento médico preferencial? Vocês têm direito a ter prioridade nesse atendimento. Isso está garantido no ECA. Então, vou colocar aqui, ó. Tá garantido. Depois, o direito à educação. Toda criança brasileira tem direito a uma escola pública e gratuita. Como agora a gente está no meio de uma pandemia e não estamos podendo ir para a escola, esse direito está sendo garantido aqui por meio dessas videoaulas, né? Então, vocês têm esse direito. E mesmo os adultos que não tiveram a chance de estudar quando são crianças, eles também têm esse direito garantido pela a modalidade chamada EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Então, para falar do direito à educação, vocês têm o direito de não ir para a escola? Não, né? Toda criança tem tem dever de ir para a escola. E quando que a gente pode faltar aula? Só quando está doente. Se não está doente, tem que ir para a escola para vocês conseguirem garantir esse direito à educação de vocês. Então, não ir para a escola não pode, né? Depois, tem o direito à escola pública e gratuita. Sim, toda criança brasileira tem direito à educação pública e gratuita. É isso que vocês estão tendo aqui, porque a gente está tendo aula por meio da Escola Pública de Curitiba, né? Então, toda criança tem direito à escola pública e gratuita. E sabe qual outro direito que toda criança brasileira tem? Além de ter uma escola pública e gratuita, ter direito a estudar perto de casa. Também é um direito, tá? Então, ó lá, vou colocar aqui também que é um direito de vocês estudarem perto de casa. E para continuar aqui, vocês sabiam que toda criança tem direito a brincar? Sim, criança tem que ter o direito de brincar na escola, tem que ter o direito de brincar em casa, sempre tem que ter esse momento, porque faz parte do desenvolvimento da criança ter esse momento de brincar. Depois, todo adolescente, a partir dos 16 anos, tem direito a trabalhar remunerado, tá? Então, ele pode começar a trabalhar ganhando salário a partir dos 16 anos. Então, vou colocar aqui que é um direito que o adolescente tem. E depois, correr na rua ou utilizar a internet sem autorização e ou acompanhamento do responsável. Então, toda criança e adolescente tem direito de brincar, tem direito de acessar a internet, mas sempre tem que ter o acompanhamento de um adulto responsável, tá? Mesmo porque andar na rua e usar a internet é bem parecido e os perigos são iguais. Então, vocês têm direito a acessar isso, mas sempre com o acompanhamento de um adulto. Então, aqui, como está sem autorização o acompanhamento do adulto, não pode. Então, sempre tem que ser com o acompanhamento do adulto, tá bom? Agora eu vou parar um pouquinho e vou mudar aqui as telas para a gente continuar. Então, aqui agora a gente vai conversar o quê? Quais são as suas obrigações para a garantia desses direitos que a gente estava conversando até agora? Porque o direito está aí, mas você tem que fazer a sua parte para a garantia desses direitos também. Vamos lá ver? Então, aqui, ó, respeitar. O que você precisa respeitar? Os espaços que vivemos e compartilhamos. Dentro da nossa escola, da cidade que a gente vive, a gente tem que cuidar sempre do espaço dos materiais que é de todo mundo, né? Então, se a gente cuida desses espaços, fica bom para todo mundo conviver. Então, esse é um dever que você tem que ter de cuidar desses espaços. Tem que respeitar também as regras e os combinados da escola. Essas regras e esses combinados, eles existem para o bom funcionamento de todo mundo, para a garantia desse direito de todo mundo. Como as leis. As leis estão aí para garantir o direito de todo mundo e a gente tem que respeitar, né? Então, esse é um dever que você tem. Respeitar os deveres e os combinados da escola, né? As regras e os combinados da escola. Então, respeitar todas as pessoas, principalmente os responsáveis e mais velhos. Então, a gente tem que respeitar todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente não conhece, mesmo aquelas que a gente não gosta, mesmo aquela que a gente nunca viu na vida, a gente tem que respeitar, porque todas as pessoas têm os mesmos direitos.
Então, o direito que você tem de brincar, o direito de ir para a escola, de ter acesso à saúde, todas as pessoas têm. E, principalmente, a gente tem direito a ser quem a gente é. Então, se a gente tem direito a ser quem a gente é, o outro também tem. Então, a gente não precisa gostar e ser amigo de todo mundo, mas a gente tem que respeitar, tá bom? Então, esse aqui é um dever que você tem, respeitar todo mundo, que assim a gente garante esses direitos de todo mundo, né? Então, outra coisa que a gente tem que fazer, zelar e cuidar. Zelar e cuidar do quê? Dos materiais escolares. Você tem que zelar e cuidar do seu material escolar e de tudo que é da escola, o que é seu e o que é de todo mundo, né? A gente tem que cuidar, porque assim a gente garante o nosso direito à educação. A gente tem que zelar e cuidar dos brinquedos e pertences das pessoas. Não é porque é meu eu vou quebrar. Ou se eu encontro uma coisa no chão que não é minha, eu vou pegar, eu vou tentar descobrir de quem é, eu vou entregar para a diretora, eu vou entregar para algum adulto responsável para me ajudar a achar esse dono, né? Porque isso eu vou estar cuidando e cuidando dos brinquedos e dos pertences do outro, do meu e de todo mundo. Então, esse também é um dever que a gente tem. Ó lá. Outra coisa que você tem que zelar e cuidar é ajudar nos cuidados e nas tarefas fáceis de casa. Não é porque você é criança que os adultos têm que fazer tudo, né? Você tem coisas que você já consegue fazer na sua casa. Arrumar cama, às vezes lavar uma louça que não é perigosa. Tudo isso você pode e deve fazer. Combinado? Depois, estudar. Você tem que se dedicar e prestar atenção nas aulas. Essa nem precisa falar, né? Que vocês já sabem, já faz tempo. Para garantir o direito à educação, tem que prestar atenção na aula. Ficar conversando e brincando durante a aula. Daí não vai garantir o direito à educação, né? Porque direito à educação não é só ir para a escola. Direito à educação é aprender, é ter a escola, mas para aprender, né? E depois, participar e realizar das atividades propostas pela professora. A professora sempre vai inventar, criar e planejar atividades bacanas para vocês se divertirem. Às vezes umas vocês vão gostar mais que outras, mas prestar atenção e realizar e participar dessas atividades é que vai garantir que você aprenda, tá bom? Então, esse também é um direito de vocês, um dever, tá? Então, esses aqui são alguns deveres e direitos que a gente conversou agora durante essa aula e que a gente vai conversar bastante durante o ano todo nessa aula de Família e Direitos Humanos, tá bom? Então, são temáticas que sempre vão permear esses direitos que nós temos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!